Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sexta-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia de São Vicente de Paulo. Queridos irmãos, sejamos bem-vindos. Vamos meditar o Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, quero dividir este nosso Evangelho em Evangelho de Jesus Cristo para a nossa reflexão em 3 pontos. O primeiro ponto é: Jesus estava num lugar retirado com seus discípulos. Vejamos, o Evangelho nos mostra que Jesus Cristo estava em oração num lugar retirado e cercado por seus discípulos. Este detalhe não é um mero acaso, não é algo muito que nós não mereçamos dar atenção, pois nos mostra uma verdade essencial para a nossa caminhada cristã, que é a necessidade de estar a sós com Deus. A oração, meus irmãos, é um momento de intimidade profunda com o Pai, um espaço de silêncio em meio à agitação do mundo. Então, por isso que eu vira e mexe, eu estou pegando no seu pé para você ter o seu momento de oração diária com Cristo. Jesus sabia disso e dava o exemplo. Ele buscava a oração, ele buscava momentos de solidão, de recolhimento para falar com o Pai e se fortalecer em sua missão. E perceba que Jesus é Deus e ele que se fez homem estava em oração ao Pai. E nós que somos simplesmente seres humanos, que dependemos de Deus o tempo todo, e nós não tiramos tempo diário para estar em oração. Meu irmão, você tem um cantinho de oração? Talvez você, na sua casa, pode criar um pequeno oratório, uma imagem de Jesus crucificado, uma imagem da Virgem Maria, da sua devoção, pode ser de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, uma imagem da Virgem Maria que talvez te chame a atenção, ou outro santo também que possa compor a sua devoção, a fim de que você tenha um cantinho da oração para estar a sós com o Senhor. Não precisa ser muito tempo, mas se for ao menos uns 10 minutinhos, seria muito bom. Mas crie este momento, meus irmãos e minhas irmãs, de estar com Jesus. Aqui, neste Evangelho, nós vemos esse convite, que é o mesmo, de encontrar momentos de retiro, exatamente. Momentos de retiro na nossa vida cotidiana, para ouvir a voz de Deus, para nos conectar com Ele, para reforçar a nossa fé. Por isso, não subestime, não desvalorize a sua vida de oração. Crie momentos de oração, inclusive esta gravação que faço já é uma ajuda para você. Perceba que nós iniciamos com o sinal da cruz, eu proclamo o Evangelho, eu explico o Evangelho, dou alguns avisos e nós finalizamos com o Pai Nosso e uma Ave Maria. Inclusive muitos de vocês desligam antes de rezarmos toda a oração, ou seja, algumas pessoas deixam antes de concluirmos a nossa oração do dia. Segundo ponto, que é a identidade de Jesus para mim, que revela o tipo de cristão que eu sou. Meus irmãos, percebam que Jesus faz uma pergunta crucial, uma pergunta central aos seus discípulos. Quem dizem que eu sou? Quem dizem os homens que eu sou? E depois ele vai mais a fundo. E vós, quem dizeis que eu sou? Queridos, essa pergunta não é uma pergunta dirigida apenas aos discípulos de 2000 anos atrás, não faz parte de uma crise de identidade de Jesus, mas é uma pergunta que serve para cada um de nós hoje. Quem é Jesus para mim? O que essa resposta revela sobre a minha fé e sobre o tipo de cristão que eu sou? Queridos, percebam que São Pedro responde com fé e ousadia. Ele diz, o Cristo de Deus. E reconhecer Jesus como o Cristo, como o Messias, aquele que veio para salvar o mundo, é uma afirmação que transforma a vida de São Pedro ao longo dos tempos, dos apóstolos também, porque eles precisavam passar por transformações, por santificação, e também transforma a minha própria vida.
Perceba que se Jesus é realmente o Cristo, o ungido, o meu Salvador, isso deve moldar a minha existência, ou seja, a maneira como eu vivo, como eu trato os outros. Opa, então se sou cristão, eu preciso ver como eu estou tratando os outros. A forma como eu encaro os meus problemas, os desafios, que revela. Tudo isso vai revelando para mim quem é Jesus na minha vida, se eu confio nele ou não. Não estou falando que às vezes a gente não tem momentos de crise, mas nesses momentos de crise, quem é Jesus para mim? Se Jesus é o meu Salvador, mesmo que eu passe por momentos de turbulência, de agitação interna, nós confiamos que ele vai dirigir os nossos passos. Então, meu irmão, a nossa identidade como cristãos está profundamente conectada com a compreensão de quem é Jesus. Porque se para mim Jesus é só uma figura histórica, isso não vai mudar em nada na minha vida. Inclusive, se Jesus é só mais um na história aí, eu não vou ver problema de faltar a missa de domingo. Eu não vou problema em continuar nos meus pecados. Mas se Jesus é de fato o meu Senhor, se Ele é o meu Deus, se eu creio nele como meu Salvador, mas não tem uma missa de domingo que eu falto. Inclusive, eu participo da adoração, eu dou um jeito de passar dentro da igreja no meio de semana para fazer uma prece, para me encontrar com o Senhor. Eu vou ler a palavra dele todo dia, eu vou buscar perdoar as pessoas, eu vou buscar pedir perdão, eu vou moldar muita coisa que está torta dentro de mim. Mas tudo isso, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Terceiro ponto seguir Jesus é ter consciência que eu também passarei pela cruz. Queridos, após a confissão então de fé de São Pedro, Jesus começa a revelar o caminho da cruz. Ele fala sobre o sofrimento que enfrentará, sobre a rejeição, a morte e a ressurreição. Isso não era o que os discípulos esperavam e muitas vezes, vamos confessar, não é o que nós também esperamos. A gente quer muito um Jesus vitorioso, um Jesus Messias glorioso e nos esquecemos que o caminho da glória passa por onde, meus irmãos? Pela cruz. Eu estou gravando aqui esta homilia e diante de mim eu estou vendo Jesus crucificado. Então, quando eu vejo Jesus crucificado, apesar que a cruz que está aqui diante de mim, ela é toda cheia de adornos, o pé dela é toda enfeitado, ao redor da cruz existem alguns raios aqui, mas a cruz de Jesus ela é muito crua, muito dolorida, e essa é a nossa cruz, ou seja, na provação do dia a dia, na conta-gota da provação de todos os dias, é isso que é a minha cruz. É aqui que eu devo mostrar a minha perseverança. E seguir Jesus é inevitavelmente aceitar a cruz da nossa própria vida. É compreender que a vida cristã não é isenta de sofrimentos, de desafios, de renúncias, de sacrifícios. A cruz não é um sinal de fracasso, mas a cruz é um sinal de fidelidade. Sermos fiéis a Jesus é tomarmos a nossa cruz e segui-lo. E aqui, meus irmãos, Jesus nos ensina que ao abraçarmos a cruz, encontramos a verdadeira vida. Parece contraditório, mas perceba o próprio exemplo que Jesus dá no outro evangelho. Se o grão de trigo que cai por terra, ele não morrer, ele vai apodrecer e vai ficar só um grão de trigo. Mas se ele morre, ele se deixa se transformar, ele produz muito fruto. Outro exemplo que poderia dar, se a vela, por exemplo, uma vela, vamos supor que ela não se permitisse ser queimada, ela permaneceria inteira, mas ela não iluminaria o ambiente, ou seja, ela não cumpriria com a sua função. Então, meus irmãos, a cruz é nossa vida, e a nossa cruz é o sinal da nossa fidelidade. Nós passamos pela cruz para vivermos na vida de Jesus. Não podemos ser cristãos de verdade sem passar pela experiência da cruz. Mas assim como a ressurreição foi a última palavra para Jesus, também será para nós. A cruz não é o final, a cruz é uma passagem. A cruz é o caminho para a glória, para a vitória final sobre o pecado e a morte. Então, meus irmãos, que esta palavra hoje nos inspire a buscar intimidade com Deus, a refletir sobre quem é Jesus em nossa vida e abraçar com coragem e fé a nossa própria cruz, sabendo que com Cristo o sofrimento é sempre transformado em vida nova. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por você estar aqui. Te agradeço muito por você compor esta família de evangelização. Não se esqueça, se você quiser ser um membro ativo desta família de evangelização, se inscreva no canal, ajude o nosso canal a crescer mais, para que o evangelho possa chegar a mais pessoas. Deixa um comentário, isso ajuda muito, você está ajudando muito a evangelização se você deixa um comentário e um joinha, tá bom? Muito obrigado por você estar aqui.
Hoje é sexta-feira, então aqui em Bom Jardim nós temos a missa com a novena perpétua de Nossa Senhora Aparecida. Vamos lá no nosso santuário às 19 horas e leve seus remédios para a bênção, leve alguns objetos que você quer que abençoe, cruz, velas, terços, escapulários, as chaves da sua casa, do seu automóvel. Leve também a água para abençoarmos durante a novena, para você poder usar como sacramental na sua casa. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.